E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê de volta para conversar sobre mais uma leitura que eu fiz recentemente, um tanto quanto polêmica talvez, que eu nem ia fazer vídeo, mas vocês me incentivaram pelo Instagram, pela Twitch, então cá estou eu para conversar com vocês sobre a leitura de Layla, ou Laila, chame aí do que você quiser, da Colleen Hoover. Esse livro é o mais recente lançamento da autora aqui no Brasil pela Galera Record e foi também a leitura conjunta do mês de junho lá dos membros do canal e dos subs da Twitch. A gente leu juntos esse livro aqui e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês como foi essa experiência, o que foi que eu achei desse livro, se eu realmente achei tudo isso, mas eu já adianto que eu dei para esse livro uma nota que chocou muita gente, que foram 2,5 estrelas. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu quero explicar que eu dei 2,5 estrelas para ele porque, de acordo com o Scooby, 2,5 estrelas é um livro razoável, e foi o que eu achei desse livro. Ele não é péssimo, mas ele não é maravilhoso. Ele pra mim é uma leitura razoável, tipo assim, tem algumas coisas aqui que eu não gosto, que eu vou comentar melhor, mas assim, de modo geral foi um livro meio lá, meio cá, sabe? Vamos começar falando então sobre uma coisa que as pessoas me perguntaram muito na Twitch, que foi: esse livro dá medo? Gente, o livro ele não é de terror. A autora trabalha um romance com elementos paranormais, mas ele em momento nenhum é um livro de dar medo, de dar susto, de deixar sem conseguir dormir. Não, tipo, sério mesmo, se o que tá te segurando pra ler esse livro é o medo de ser um livro de terror, vai tranquilo que não dá medo nenhum. Esse livro aqui é narrado pelo Leeds, que é o protagonista, né, dessa história. Ele conhece a Layla em um casamento, na verdade no casamento da irmã dela. Ele tá tocando em uma banda ali no casamento e ela tá dançando igual uma louca, tipo, dançando muito mal e tal, e é a primeira coisa que ele nota nela. Naquela mesma noite eles meio que vão se conhecer, conversar, e é aquela coisa que sempre me irrita em livros da Colleen Hoover, que é o quê? O insta-love. Naquela mesma noite já se apaixonam perdidamente um pelo outro, eles já ficam muito afim um do outro, rola uma química surreal, eles começam a se envolver e esse envolvimento vai durando ali meses, sabe? Quando eles menos esperam, eles já estão juntos há 2 meses, morando juntos, dormindo juntos, fazendo tudo juntos, e tipo assim, tá aquela coisa meio que surgiu do nada e que tá acontecendo tudo muito rápido. Enfim, aqueles relacionamentos muito fora da casinha que sempre tem nos livros da Colleen Hoover. Mas enfim, a gente tem, né, todo esse início do livro ali com esse relacionamento, né, o desenvolvimento desse relacionamento, ao mesmo tempo que a gente é introduzido ali a uma outra parte da história que envolve a vida do Leeds, que é uma ex-namorada, na verdade assim, uma pessoa com quem ele se envolveu no passado, que é uma pessoa que claramente tinha seus distúrbios psicológicos, ela precisava de ajuda, ela era uma pessoa controladora, ela era uma pessoa que, assim, saiu com ele 2 vezes, já tava achando que eles estavam casados, esse tipo de coisa, sabe? Era uma menina realmente com seus problemas. Tudo vai mudar na vida desse casal, né, do Leeds e da Layla, quando a Sable, que é essa, né, namorada do passado do Leeds, acaba encontrando onde eles estão morando e ela vai abrir fogo ali. Ela vai atirar na Layla e também vai atirar no Leeds, e no meio do vucu-vucu ali vai, né, rolar esse tiroteio e tudo mais, que vai fazer com que a Layla passe por um período muito difícil tentando sobreviver, né? Ela passa por cirurgias, ela fica muito tempo tentando se recuperar, enfim, né? É realmente um trauma que acontece na vida desse casal. E depois desse atentado, digamos assim, né, tudo vai mudar na vida dos dois, porque a Layla vai voltar uma pessoa muito diferente dessa cirurgia, né? Ela vai estar muito abalada emocionalmente, ela tá com medo de tudo, né? Ela fica uma mulher bem assustada, olhando pros lados, olhando por trás do ombro, ela não confia muito mais facilmente nas outras pessoas, ela perdeu um pouco da confiança em si mesma, ela tá uma pessoa muito, muito emocional e psicologicamente abalada. E o Leeds tá ali por ela, né? Ele tá querendo ajudar ela de todas as formas possíveis, ele meio que se empenha completamente em tentar fazer com que ela se recupere bem, ele quer fazer com que ela se sinta confortável mais uma vez, né, com que ela perca o medo, com que ela volte a ser a Layla cheia de vida que ela era antes. E é a partir daí que ele vai ter uma ideia, que é de levar ela numa viagem para um lugar onde eles se conheceram, que foi a pousada onde rolou o casamento da irmã dela e onde eles tiveram ali o seu primeiro contato. Então ele aluga, né, essa casa e eles vão passar um tempo nessa casa juntos, tentando se reconectar, tentando fazer com que a Layla de fato volte a ter a confiança em si mesma, né, tentando fazer com que ela realmente se recupere desse baque que foi esse atentado. E a partir daí, né, quando eles começam a passar um tempo nessa pousada, é que tudo muda mais uma vez na vida deles, porque coisas muito estranhas
estranhas vão começar a acontecer ali dentro, sabe? Tipo uma comida que ele deixou no fogão que quase queimou, e quando ele desce, né, as escadas, ele vê que a panela tá dentro da pia, sendo que ele tinha deixado no fogão. Ou em outra noite, quando ele tá digitando algumas coisas no notebook, o notebook fecha de uma hora pra outra na mão dele, sem que ninguém tivesse por perto, além dele próprio. Então é aí que entra, né, todo esse quê paranormal da história, em que coisas muito estranhas começam a acontecer ali dentro dessa casa. Tentando não abalar ainda mais o psicológico da Leila, o Leeds vai guardar tudo isso pra si e vai tentar desvendar esse mistério, já que ele é uma pessoa muito cética, ele não acredita em fantasma nem nada. Ele vai tentar desvendar esse mistério sozinho, sem preocupar ainda mais a Leila, e a partir daí ele vai descobrindo coisas muito, muito tensas e complexas sobre o que tá acontecendo nessa casa, sobre ele próprio, sobre essa mansão onde eles estão, enfim, né, essas coisas envolvendo esses acontecimentos paranormais. E até aqui é onde eu posso falar com vocês sem spoiler, porque isso, né, a partir daí então a gente vai tendo revelações e plots acontecendo até o final dessa história. E o que eu posso dizer é o seguinte, gente, esse livro, como eu falei, tem essas coisas paranormais e tudo mais, mas de modo geral ele é um livro de romance com elementos paranormais, ele não é um livro de terror, ele não é um livro pra assustar, ele é um livro em que a Colleen Hoover tentou trabalhar um elemento extra e que ficou muito interessante, falando assim, né, pessoalmente, por mim, eu achei muito interessante a forma como ela trabalhou a paranormalidade dentro do romance e tal, que, enfim, né, foi um elemento extra, mas não foi o pilar dessa história, sabe? Também preciso dizer que Colleen Hoover é uma autora que tem maestria em contar histórias, sabe? Ela é uma mulher que realmente sabe narrar uma história, ela sabe prender o leitor, ela sabe fazer você ficar preso, imerso na narrativa dela, mesmo que você não goste de muitas coisas que ela trabalha na história. Por exemplo, eu odeio esse Insta-Love, eu odeio o fato de que todos os personagens dela têm que ser diferentões, eles têm que ter uma vida, né, muito uau, ou um nome, até os nomes deles são muito diferentes, ou então eles têm que ter, sei lá, né, aquele quê de ser uma pessoa muito diferente das demais, sabe? As mocinhas, elas têm que ser aquelas mocinhas muito diferentes das outras, sabe, protagonistas da sua idade. Esse tipo de coisa, sabe? Que assim, me incomoda, não cola comigo, não dá muito certo. Mas enfim, de modo geral, ela é uma autora que sim, trabalha muito bem a narrativa, ela te deixa presa, ela cria romances, né, personagens com romances que tem uma química muito forte, embora em muitos casos é aquele Insta-Love, é aquele romance com acontecimentos que não aconteceriam na vida real, sabe, aquelas coincidências absurdas que sempre tem nos livros dela, mas enfim, né? Isso não muda o fato de que ela é uma ótima escritora. Mas assim, de minha opinião, falando por mim, embora ela seja uma ótima escritora, eu não acho que ela seja uma escritora que tenha maestria no desenvolver a trama, sabe? Em criar uma trama que não vai ter furos e que vai se manter concisa até o final da história, sem criar situações problemáticas. E aqui nesse livro, eu sim tive essa interpretação de uma situação muito problemática que ela causa aqui na história. E eu vou tentar explicar agora pra vocês, sem soltar spoilers, o que eu achei problemático dentro dessa história. Tá tudo envolvendo o protagonista, o Leeds, que nessa ânsia de tentar entender o que tá acontecendo, né, ali dentro daquela casa, né, de tentar entender de onde está vindo tudo aquilo, enfim, tentar entender essa paranormalidade, ele vai tomar atitudes muito, muito ruins, problemáticas. E tipo assim, pra mim já tava ruim o suficiente o Leeds tomar essas atitudes, mas eu ainda assim conseguiria aceitar pela justificativa de tudo bem, ele é uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim, né? Eu poderia entender ele dessa forma. Só que a autora trabalha ao longo de todo o desfecho da história, e principalmente com o final da história, uma ideia que te induz a pensar, te induz a interpretar que tudo que ele fez aqui foi justificado. Porque, tipo assim, ele não tava lidando com o que ele achava que ele tava lidando, entende? Então eu meio que senti que a autora tentou induzir o leitor a relevar tudo de ruim que o Leeds tinha feito por causa de uma coisa que ela justificou no final, quando na realidade não. Tipo, independente dele ter feito sabendo ou não o que ele tava... com o que ele tava lidando, ele ainda assim teve atitudes, sabe? Tomou atitudes e fez coisas muito, muito problemáticas, muito condenáveis, e eu não consegui passar pano pra isso, sabe? Eu não consegui lidar com isso de uma forma ok. E além do mais, no final do livro a gente não tem, assim, a gente não sabe o que acontece com um dos personagens dessa história, sabe? A gente simplesmente tem o final, né, feliz, paz e amor, deu tudo certo no fim, mas a gente não tem o que acontece com uma outra pessoa. E quanto a isso, eu também achei muito problemático o desenvolvimento da história, porque
não mostra o devido cuidado que essa pessoa deveria ter tido, que no caso aqui eu vou falar é a Sable, né, é a ex-namorada dele. No fim das contas, essa personagem vai ter um papel importante dentro de toda a trama, mas a gente não tem um cuidado voltado pra ela ao longo de toda a narrativa, e no final a gente não sabe o que aconteceu com ela, sabe? A gente tem um final que simplesmente foca no problema do Leeds e da Layla, e tudo que tá acontecendo em volta, tipo, não precisa saber, não precisa resolver, show, acaba por aí, finalizou a história. Então eu achei que a autora deixou a desejar, sabe, nesses pontos, mas, mais uma vez, novamente, é daquele tipo de livro que você não consegue largar, porque a autora sabe muito bem narrar e construir a história, ela só sabe desenvolver muito bem. Pra mim, ela desenvolve de uma forma realmente muito problemática nesse caso, assim como ela fez em Verity também, que já tem vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. É um vlog completamente com spoiler, então é pra você que ou já leu o livro e quer saber com spoiler o que eu achei, ou você não quer ler o livro e quer saber com spoiler o que eu achei. Confere lá que você vai saber, né, tudo melhor, assim, detalhado naquele vídeo. E era isso, galera. Esse era o vídeo de hoje. Quero saber se você já leu esse livro, o que você achou, se você tem vontade de ler, ou enfim, como que tá a sua situação aí com Layla, se você tem vontade ou não de ler. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Vou finalizar o vídeo aqui agradecendo aos membros do canal. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre, por serem tão incríveis comigo. Vocês são maravilhosos. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!